uma grande novidade no início do século XX, o surgimento do rádio. A radiodifusão surgiu nos Estados Unidos em 1920, sendo uma poderosa ferramenta de comunicação e integração entre as pessoas. Os programas de rádio tiveram sua época de ouro no Brasil entre 1920 e o início de 1960, ou seja, até o surgimento da televisão. O rádio transformou-se em parte integrante do cotidiano das famílias. Presença constante nos lares, transmitindo informação e entretenimento. Como nem todos possuíam um rádio, instalavam-se alto-falantes em lugares públicos, geralmente nas praças da cidade. Foi somente na década de 1950 que o rádio se tornou um objeto acessível à grande maioria da população. A programação das rádios era dividida em 4 núcleos: música, dramaturgia, jornalismo, programas humorísticos e de variedades. Nas grandes emissoras, o núcleo musical era composto por orquestras. Entre os campeões de audiência das emissoras de rádio estavam as novelas, com encenações radiodramáticas. O rádio criou moda, inovou estilos e estimulou novos tipos de sociabilidade. Foi um ícone da modernidade até a década de 1950. Destacavam-se no Rio de Janeiro a Rádio Nacional, Mairinque Veiga, Tupi e Tamoio. As emissoras de rádio passaram a receber público em seus estúdios, pois os ouvintes desejavam conhecer pessoalmente os artistas favoritos, que levavam multidões até as rádios. São famosas as disputas entre as cantoras pelo título de rainha do rádio. Os fãs-clubes entravam na disputa entre as cantoras, que se rivalizavam em enormes torcidas organizadas no auditório da rádio. As disputas mais acirradas entre os fã-clubes ocorreram entre os adoradores das cantoras Marlene e Emilinha Borba. Hoje vamos conhecer uma dessas fãs que idolatrava a cantora Marlene e que, como muitas de sua geração, frequentava os auditórios das rádios no Rio de Janeiro, pegando um trem e partindo da pacata cidade de Cantagalo. Dona Iraci, a senhora nasceu em 19 de abril de 1930. Laranjais, distrito de Itaucara. Como é que foi assim? Vamos falar um pouquinho da sua infância, da sua juventude. Aí, quando a gente fala em Laranjais, a gente lembra do Engenho Central, né? Laranjeiras. O Engenho Central a gente ia a pé quando chovia, então que a gente gostava mesmo debaixo da chuva para sujar os pés na lama. Tinha cinema no Engenho Central, a gente ia assistir às 6 horas da tarde, quando era 8 horas, a gente vinha embora, passava pelo cemitério, todo mundo com medo, gritando. Sempre tinha um para meter medo na gente, mas a gente sempre era feliz e não sabia. Foi uma infância muito boa que eu tive. Éramos 7 irmãos do segundo matrimônio. Meu pai tinha 8 filhos do primeiro matrimônio. Quando ele casou com minha mãe, ele já tinha os 8 filhos. Nós somos 7. 5 mulheres, 2 homens. A senhora, quer dizer, a senhora a Salina é descendente... Sali. O nome original mesmo ou houve alguma mudança? Não, o nome mesmo. O que a senhora sabe dessa... O que a senhora sabe dessa vinda de libaneses para essa região? O que seu pai contava, seu avô contava? Meu pai contava que o pai dele lá no Líbano tinha um armazém e tinha aqueles potes antigos, tudo de azeite doce. Então ele pediu lá um dinheiro para o pai não deu, então ele pegou um pau que estava lá no coelho, quebrou os 3 barris daquele, fugiu com o dinheiro que tinha na gaveta, entrou pegou um navio, onde veio para o Brasil, desceu no Rio de Janeiro, do Rio ele foi parar em Macuco. Em Macuco ele foi Mascate. Comprou um burro
começou a vender, mascateando, né? Aí foi com 14 anos que ele fugiu para o Brasil. Foi verdade isso. No caso, foi seu avô ou seu pai? Meu pai. Seu pai. Meu pai, Antônio e Lisa ali. Aí ele veio parar nessa região de Laranjais, né? Foi vivia como mascate, né? E foi indo crescendo aí. Casou, né? Depois casou com a primeira esposa. Teve 8 filhos, onde tinha meu... Era descendente libanesa também? Libanês, todos eles. Ela sabe dizer qual a família? Não, dela eu não se lembro da primeira mulher dele, né? Eu lembro da minha mãe. Sua mãe também era libanesa? Mamãe era. Qual família? Família Surati. Surati. Era descendente, ela tinha na família, faz negócio francês, né? Ela era Surati. E o Sali, dizem que meu pai, o avô, sei lá dele, não sei, era de família inglesa, então tem esse nome. E nem pronuncia Sali, é Soli, sei lá, não sei como é que pronuncia, né? É isso aí. Minha mãe tinha descendente com francês, que é Surati. Quer dizer, libanês sempre casa com libanês, né? É, isso aí. Aí a sua infância, a sua juventude foi toda em torno do Engenho Central Laranjeiras, né? Laranjais. Ah, foi uma infância muito boa. Eu fui a pessoa que joguei bola de gude, cacei passarinho, tomava conta de jacaré para a família que tinha na Rodrigues. Ele falava, Graci, sobe na árvore e fica fazendo sinal lá. A hora que o jacaré chegar na ponta, você sacode o lenço assim para mim, que lá da fábrica de arroz, ele via eu lá. E ele ia com a espingarda para matar o jacaré. Ajudava ele a abrir jacaré, fui. Foi uma coisa triste. Tive infância. E aí, eu queria que a senhora contasse um pouquinho como começou a sua paixão pelas cantoras de rádio. Porque naquela época não tinha televisão, não, era rádio mesmo. Aí meu pai, assim, à tarde, eram 7 filhos que ele tinha. E era rádio, então nessa época estava passando Direito de Nascer. Então a gente, quando chegava ali pelas 6 horas, mais ou menos, a gente sentava, todo mundo à volta, o rádio ligado e a gente escutando o Direito de Nascer, né? Quando era na quinta-feira, era o programa Manel Barcelos, que era Marlene, o programa de ele fazia torcida para Marlene. Qual era o nome da emissora? Rádio Nacional. Rádio Nacional. Rádio Nacional, Manel Barcelos. E aos sábados era de César de Alencar, onde era Emilinha Borba. Eu tenho uma irmã, que é Dilma, ela era de Emilinha Borba, e eu era Marlene. Então explica para as pessoas que não são da época, né, como é que era essa rivalidade dessas cantoras de rádio? Era rivalidade tremenda. Então teve um ano que elas foram candidatas à rainha da rádio. Aí... Quer dizer, cada uma, se você gostasse de uma cantora, não poderia gostar da outra, era assim? Não, era rival. Era briga, mas é briga feia mesmo. Nessa época, eu já tinha, não sei quando, eu saía daqui de Cantagalo, às 3 horas da manhã, aqui tinha um trem que saía. Mas qual a idade que a senhora lembra mais ou menos? Aí devia ter uns 17 para 18 anos. A senhora era Emilinha? Não, sou Marlene. Sempre fui Marlene. Vitória Bonaiuti, que era o nome dela. Aí era Marlene. Aí a gente ia para o dia 22 no misto. Como é que era a viagem? No misto, no trem. Saía 3 horas da manhã, chegava lá para as 8, 9, 10 horas da manhã. Aí eu ia para casa do meu irmão. Vamos falar um pouquinho da viagem de trem? Vamos falar. Terrível, o trem não andava, menina. Parava ali, tinha parada na serra. Pegava aqui, em Cantagalo, quais estações que passavam? E passavam, era toda Cordeiro, Monerá, Bom Jardim, Friburgo. Tinha lá na Serra também, aquele lugar lá na Serra. Ia pra lá, minha filha. Parava no Alto da Serra. No Alto da Serra, acho que é para pôr água, não sei o que parava no Alto da Serra. E ia em frente. Para trocar a cremalheira, a base da máquina, né? Porque desce a serra. Desce a serra. Agora, quando parava nas estações, o que vocês faziam? Comiam? Tinha um barzinho para parar, para a gente comer um pastel, uma coisa. Ou então você levava de casa, a gente levava de casa. Eu tinha um bornalzinho e levava tudo que tinha que comer na viagem. O que levava? Pão é infalível levar, né?
pão com mortadela. Naquele tempo era mortadela, né? A gente não podia nem comprar presunto, era mortadela. Se sobrava um bife, minha mãe sempre botava um bife dentro do pão pra gente levar. Minha mãe sempre... Bifim de porco? De carne de Não, porco? carne de boi mesmo. É. Rosca, naquele tempo não era biscoito, era rosca, você tinha que comer rosca. Era um suco, que donava garrafinha de suco. Para não gastar dinheiro, porque não tinha. O dinheiro que a gente tinha era para poder ir para o Rio e ir lá para o programa. A gente partia para o Rio, minha filha, e minha outra sobrinha, Reinilda, as três, ia para o Rio, dali para o Teatro João Caetano, ou então no Carlos Gomes. Onde fosse o aniversário, a gente estava lá. Aonde via todos os cantores. Vanderlei Cardoso, Francisco Carlos, aquela coisa toda. E aí, como é que era? Assim, a senhora chegava na rádio, quer dizer, partiu de Cantagalo 3 horas da manhã. Já sabia onde que era, porque na quinta-feira anterior, o Manel Barcelos já anunciava onde que seria a festa do aniversário. E lá era já na porta, bandeirinha, papel picado, aquelas todas, fazia a festa. O teatro lotado. E a gente lá, firme e forte. Como é que era o programa de auditório na época? Era muito bom. Muitos artistas iam, nesse que eu estou falando para você. Os artistas Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Luiz Gonzaga, quando ele aparecia, assim, né? Aparecia. Ai, tempo bom, tempo. E aí, chegando lá, o programa de rádio era ao vivo, né? O rádio a pessoa escutava, né? E lá transmitia diretamente do teatro. Isso não. Aí a senhora assistia e a Marlene cumprimentava as pessoas? A Marlene, na hora que ela aparecia, me lembro, era uma loucura. Cantava as músicas, cantava parabéns, que era o aniversário dela. Tinha bolo, doce, salgadinho, distribuía, jogava pra gente comer e tudo. Era uma festa, né? E vinha gente assim de outras cidades também? Vocês conversavam? Antes dela tinha ônibus. Era ônibus, só via gente descendo do ônibus. E tinha, agora de Milinha, só uma vez que eu fui na Rádio Nacional, cheguei na porta lá, já estava lotado lá, porque na Rádio Nacional tinha uma sala lá, era o programa Sérgio Alencar. Falei, ei, essa mixaria de gente que tem aí, bem Marlene no Teatro João Caetano. Tinha rivalidade mesmo, né? Era rival mesmo. A gente não entrava, não. Nem César Alencar não deixava entrar se fosse de Marlene, não. Ali só ficava Milinha. Era isso aí, minha filha. Agora, fora o aniversário dela, a senhora também ia a outros shows na Rádio Nacional? Na Rádio Nacional eu não fui, não. Só fui nos teatros. Carlos Gomes. Quando tinha esses eventos de aniversário. Eu só ia nas festas de aniversário, como foi no casamento dela também, que ela casou lá na Glória, na Igreja da Glória, lá no alto. Então as fãs fizeram tudo fileira embaixo, porque na igreja ninguém foi lá em cima. E ela descia lá de cima. A senhora foi? Eu fui, estava lá, eu não estou falando em todo. O casamento da Marlene. Da Marlene. Com o Luiz Delfino, ela casou, com o Luiz Delfino. Quando ela fez a boda de algodão, que é toda azul, ela estava num carro também, ela ganhou um carrão azul e ela vestiu uma roupa azul, estava sentada em cima do carro e nós empurrando atrás, na Avenida Rio Branco. Aí estamos lá empurrando, aí veio a turma de Milinha, com tomate, ovo, tampando na gente, e a gente gritando, Marlene, Marlene, meu Deus. Fui, menina, a gente fazia muita coisa, O rádio criou uma corte imaginária com rainhas do rádio e reis da voz. O sucesso era tão grande que foram lançadas revistas especializadas, como a Revista do Rádio e a Radiolândia. Os fãs desejavam saber que aparência tinham, o que vestiam, o que consumiam e como moravam os seus astros prediletos.
Cantagalo tinha Marlene e tinha Emilinha. Vocês brigavam aqui entre si? A gente brigava lá naquela rua, eu morava onde é a prefeitura. Hoje ali era uma praça. Tinha a família Vieira, que era Niceia, Nice, era o Milinha. Já Lili, aí Lincoln, os três eram Milinha. Agora, Dona Lourdes, que era a mãe e o pai, e a Lili era Marlene. Então, a gente ficava lá de casa, para casa dela, ficava brigando lá. E seu Francisco falava assim, torcida de Milinha. Aqui, a torcida de Milinha, ó. Não é bom da cabeça, não. Aí eu falei assim, aí pegava uma vassoura, botava um pano, qualquer coisa, e saía pela rua, tudo para ir implicar lá com Niceia, com Lincoln, porque eles eram tudo de Milinha. Mas seu Francisco e Dona Lourdes, não, era tudo nosso, tudo de Marlene. Era uma rivalidade danada. E o dia que Marlene foi eleita rainha da rádio, ganhou de Milinha, aí que foi o quebra-pau mesmo. Bate-boca, só uma falava, xingava para lá, outra xingava para cá, batia a janela na cara uma da outra. Essas bobas de garotada, de jovem, de mocidade mesmo. Era assim a briga. Aí eu também esqueci de falar que a gente ia também na Marinque Veiga, que era o Trem da Alegria, com Yara Salles, Hébers de Bosco, que era o marido de Yara Salles, e Lamartine Babo, ela também era uma beleza. Ciro Monteiro, que era o cantor, tio de Calbi Peixoto, que levava a gente lá. Nós conhecemos Ciro Monteiro aqui em Cantagalo e ele levou, deu um cartãozinho para a gente ir na Marinque Veiga, tem entrada franca, não pagar, porque no Trem de Alegria pagava lá no auditório. Então nós entramos lá, ele recebeu a gente muito bem. Era uma beleza também o Trem de Alegria. E artista, onde Marlene também aparecia lá e cantava. Tinha uma que era Emilinha, a Carvalhais aqui, Nilza Carvalhais. Aquela era doente, Milinha Borba. Quando Milinha esteve aqui no teatro, no antigo cinema de Cantagalo, ela bordou um lenço lindo. Eu não fui não, fiquei na porta, não entrei não. Ela foi lá e levou para Milinha o lenço. Mas eu não fui não. Mas eu conhecia Milinha também, conhecia, né? E quando uma delas, no caso, ganhava, tinha festa na cidade, né? Porque tinha os concursos anuais, era isso? Da melhor cantora. Milinha foi eleita rainha da Marinha, né? Ela foi a favorita da Marinha. Rainha do rádio, eu não lembro dela ter ganho, não. Dalva de Oliveira ganhou, Ângela Maria ganhou. Eu conheci também Calbi Peixoto, ele tinha 18 anos, na Rádio Nacional. Estava todo de terninho marrom, camisinha amarela. Ai, as fãs, nós demos em cima. Eu sei que uma arrancou até a manga do paletó dele. E ele pedia socorro aos guarda-costas, né? Segurando daqui, dali. E a gente ali, minha filha. Lá no edifício à noite, a gente ia no 23º andar, lá em cima. Conheci Roberto Faisal, Floriano Faisal, essa gente toda. Tudo que era de rádio estava pra gente. Tudo aí. E não é que a cantora e professora Margarete Nassif tem em seu acervo um dos vestidos da época de ouro das cantoras do rádio? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria.